Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma tarde de palestra promovida pelo CEAF, hoje com um tema tão importante que é o orçamento público. E, inicialmente, queria agradecer ao doutor Alexandre da Silveira por aceitar o nosso convite e ministrar essa palestra para os servidores, membros do MPC. E muito obrigada, doutor Alexandre. Para quem não conhece, o doutor Alexandre ele é referência no tema, tem formação em Direito pela Universidade Federal do Pará, tem pós-graduação em Direito Tributário pela FGV, mestrado e doutorado pela USP, e é professor no CESUPA. Bem-vindo, doutor Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Fique à vontade para dar início à sua fala. Estamos ansiosos aqui para lhe escutar e aprender com você. Legal, muito obrigado, doutora Lívia. Queria iniciar agradecendo o convite, o gentil convite feito. Para mim é uma grande honra poder participar desse evento do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento do Ministério Público de Contas. É uma satisfação grande, não só falar perante o MP Contas, mas também falar com tanta gente qualificada, com tanta gente não só vive isso profissionalmente, mas academicamente. Eu realmente espero conseguir aqui levantar alguns debates, trazer umas reflexões, que a gente consiga fazer uma horinha de debate proveitoso. Então, o que eu queria dizer? Primeiro de tudo, cumprimentar todos os presentes, agradecer mais uma vez o convite. Vejo que tem muita gente qualificada aqui, vejo que tem até velhos amigos. Eu notei pelo chat que o doutor Daniel Paz Ribeiro Júnior está por aqui, que eu conheço há muitos anos. Mando uma saudação. Para mim é uma grande satisfação. Agradeço especialmente, faço um cumprimento a todos em nome da doutora Deila Barbosa Maia, que é procuradora de contas titular da 6ª Procuradoria e coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, e da doutora Lívia Ribeiro da Fonseca, assessora da 6ª Procuradoria de Contas e do Centro de Estudos. Muito obrigado mais uma vez por me procurarem e fazer esse convite, que eu recebo com muita satisfação e honra. Mas vamos lá, eu conversei com a doutora, assim, uma última questão. A ideia que eu trago hoje é uma ideia muito mais de debate, de suscitar algumas reflexões sobre orçamento, de alguns conceitos gerais sobre o orçamento, para a gente pensar um pouco. Vocês são experts na aplicação, na fiscalização, na análise, e a minha ideia aqui foi trazer algumas ideias de reflexão, não só sobre a técnica da aplicação e a técnica do controle orçamentário, mas da conexão, da vinculação do que é um orçamento, ou do que são as leis orçamentárias, com os demais critérios, demais normas do nosso ordenamento jurídico. Então, o que eu queria dizer de princípio, além dos meus cumprimentos e agradecimentos, é que eu ficaria muito satisfeito e honrado, e a nossa fala vai ser tão melhor quanto maior participação tiver. Gostaria muito de ouvir vocês. Quem quiser falar, pode falar, não pode me interromper. Eu acho que isso só engrandece o nosso evento. Mas, tendo isso sido dito, vamos lá. Eu vou colocar aqui os slides. Vocês estão vendo aí os slides? Estamos vendo, sim. Ótimo. Então, qual é a minha ideia? A minha ideia foi fazer um evento falando de orçamento, sobre a sua natureza, sobre a sua função e também um pouquinho sobre como é que se dá a elaboração dele. Então, comecei separando algumas perspectivas diferentes sobre a função do orçamento, para que ele serve, o que ele é, do que nós estamos falando. Em geral, a gente começa falando pela perspectiva técnica. A gente diz, o que é um orçamento? Um orçamento é uma lei, é uma peça, é um ato administrativo que tem basicamente duas funções. Uma função é prever as receitas, outra função é fixar as despesas. A ideia de falar do orçamento tecnicamente nessas funções é a gente sempre lembrar, o orçamento
ele nada mais é, e eu vou falar isso um pouquinho no próximo item, do que um planejamento. Assim, e a gente sempre tem que ter muito cuidado com analogias entre finanças públicas e finanças domésticas e por aí, mas em alguns casos essa analogia cabe. Da mesma forma como nós temos que olhar para o nosso futuro, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa empresa e pensar quanto de dinheiro eu tenho, quanto de dinheiro eu estou ganhando, quanto de dinheiro eu pretendo, eu espero ganhar no próximo período, daí eu vou fixar as despesas. Só quando eu sei o quanto de dinheiro vai entrar, e para isso a previsão das receitas, é que eu vou poder começar a me programar para decidir onde que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar, qual é a minha meta e qual é o resultado que eu espero. Então, da perspectiva técnica, a primeira coisa que a gente costuma dizer é: orçamento é uma peça que prevê receitas e fixa despesas. Inclusive, quando a gente vai estudar lá nos livros, nos manuais, a parte orçamentária, a gente, em geral, se dá de frente com o princípio da exclusividade, que diz lá no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição, que o orçamento deve conter isso e apenas isso, evitando aquela noção que nós brasileiros conhecemos também do jabuti, de enfia uma norma diferente ali, e ela passa junto com todas as outras. O orçamento, e até por isso, embora seja uma lei ordinária como outras, ela também tem muitas especificidades. E uma das especificidades é a matéria, por isso o princípio da exclusividade. Quando a gente fala em previsão de receita e fixação de despesa, tem também sempre um outro tema que fica ali na fronteira entre uma coisa e outra, que é a renúncia de receita. A renúncia de receita que importa naquilo que o Estado está abrindo mão, especialmente de tributos, a gente costuma dizer que fica na esquina entre um tema e outro, porque, embora a gente esteja falando de receita pública, da falta de receita pública, da não entrada de receita pública, vige hoje aquela ideia que a gente conhece há uns anos do gasto tributário que vem lá dos Estados Unidos, do tax expenditure, que diz toda vez que o Estado deixa de arrecadar, abre mão de arrecadar X reais, o efeito econômico dessa norma, o efeito econômico desse ato é como fosse uma despesa. Então, tão importante quanto dizer onde o Estado vai gastar dinheiro é dizer onde ele está renunciando de receita. Quem está se beneficiando dessa renúncia de receita? Quanto de renúncia de receita está sendo previsto, está sendo executado e assim por diante. Então, a nossa primeira ideia, que é uma ideia mais técnica, é: orçamento serve para prever receita e fixar despesas, quase mais nada além disso, como o princípio da exclusividade nos demanda. O professor Adiomar Baleiro, que é um tradicional doutrinador do direito financeiro, costumava dizer sobre o orçamento que é aquela ideia: o executivo planeja e o legislativo autoriza os gastos. Claro que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a ideia de autorização ou fixação ou imposição. Mas que a ideia, como é o executivo que monta a peça orçamentária e envia para o legislativo, para que o legislativo autorize, dê o ok, fixe as despesas, é assim que a gente se caminha. A Secretaria de Orçamento e Finanças, por sua vez, costuma se referir ao orçamento como um ato de racionalizar o processo de alocação de recursos, o que também está correto. Qual é a ideia aqui? A ideia é que o orçamento, fazendo essa racionalidade, ele serve para colocar as ideias no papel, para permitir que, de uma maneira organizada, não arbitrária, o Estado consiga, não só para a sua organização interna, mas para fins democráticos, como a gente vai ver, mas para fins de controle, até controle externo, mas também social, que o Estado externalize o processo de alocação de recursos, deixando muito claro para todos os envolvidos, inclusive nós, cidadãos, qual é a expectativa de receita e onde que se deve, onde que se vai, onde que se está autorizado que esse dinheiro seja gasto. A gente começa falando do orçamento como algo técnico, mas a gente não pode deixar de dizer que o orçamento não é só uma técnica, uma peça técnica. A gente fala, em geral, da ideia do orçamento-programa,
que ele vai trazer não só as informações financeiras sobre receita e despesa, mas vai trazer também os programas de ação do Estado, identificando os projetos, os planos, as metas. O orçamento não serve só, e muito já foi dito no passado sobre isso. O orçamento é um conjunto de cifras. Você coloca ali tantos reais para cá, tantos reais para ali. Mas não, pelo menos atualmente não é só isso. A gente aceita e demanda que o orçamento seja mais, que ele seja também um programa, que ele externalize, que ele comunique como que o Estado está agindo, para onde que ele está para onde que ele está caminhando. Mas vamos lá. O segundo item, a segunda perspectiva que a gente traz, que a gente costuma colocar, é a perspectiva econômica. Aí pensa assim, ó, para que orçar? Para que serve um orçamento? A gente costuma dizer, o orçamento é um planejamento. É um planejamento da atividade estatal do ponto de vista das finanças públicas. Na nossa primeira aula de direito financeiro, a gente sempre diz, direito financeiro é o direito das finanças públicas, é o direito que vai reger todos os passos de como é que o dinheiro público é gerido, é arrecadado, é gasto, é dividido, é fiscalizado e assim por diante. E uma das grandes áreas do direito financeiro é o orçamento. Por quê? Porque o orçamento permite o planejamento, permite a organização, permite, mais uma vez, a racionalização. Pensar na ideia, pensar nas finanças públicas e decidir de antemão o que eu quero fazer com elas, o que eu quero fazer com elas. Mas aí vem sempre a pergunta que já nos leva para outros debates. A pergunta é, tá bom, eu vou planejar para quê? Qual é o objetivo do orçamento? Qual é o objetivo desse planejamento? A fixação das despesas, a previsão das receitas, ela está atrelada a que tipo de normas? Em geral, a primeira resposta que a gente dá está lá no artigo 3º da Constituição. O artigo 3º da Constituição nos diz quais são os objetivos constitucionais da República. Então, independentemente das nossas demandas de ocasião, independentemente da nossa conjuntura, independentemente dos governantes que estão em poder, a gente sempre tem uma norma prévia, que é a norma constitucional, que diz para quê, que diz quais são os objetivos que o Estado brasileiro está buscando. E esses objetivos necessariamente têm que estar refletidos na nossa peça de orçamento. Quando a gente fala que orçamento é planejamento, em geral, essa é uma afirmação que encontra um pouco de resistência no direito econômico. O pessoal do direito econômico diz planejamento do Estado é muito mais do que orçamento. No direito econômico, eles vão mais para aqueles planos de longo prazo. A gente vê o plano de mineração dos próximos 30 anos, o plano de infraestrutura dos próximos X anos. E acho que não é uma crítica fora de lugar, mas ela não anula a primeira ideia. A primeira ideia de que planejar as finanças públicas é sim necessário, é indispensável para um bom manejo, uma boa gestão da coisa pública, para boa gestão do dinheiro, do erário. Falar em planejamento também é remeter um pouco para a lei de responsabilidade fiscal. A gente, sempre que olha para trás um pouquinho e pensa na lei de responsabilidade fiscal, nas regras que ela trouxe, nos valores que ela trouxe, a gente costuma lembrar que a lei de responsabilidade, ela exige não só conformidade, ela não é só uma série de regras que diz o que o gestor público pode fazer, o que o gestor público não pode fazer. Mas a lei de responsabilidade, ela traz alguns conceitos que antes eram muito mais utilizados pela iniciativa privada, pela gestão, pela administração privada, traz para a administração pública. Então, a lei de responsabilidade demanda a ideia de objetivos concretamente apresentados nas leis orçamentárias, especialmente na lei de diretrizes orçamentárias. Ela traz a necessidade de exposição de metas, da exposição dos resultados, de accountability, daquela ideia de que o governo deve ser responsivo às demandas do cidadão.
Transparência é princípio do direito financeiro e transparência não é apenas aguardar sentado que o Estado divulgue as informações que ele acha que deve divulgar. Transparência é também ser responsivo, é ser reativo às demandas, não só do controle externo, como do controle social da população. Então, por que eu estou dizendo isso? Se eu estou dentro de uma perspectiva econômica em que eu estou tratando que o orçamento é uma peça de planejamento, a gente sempre gosta de fazer o link para dizer esse planejamento não é só um planejamento dizendo eu pretendo gastar o dinheiro X daquela forma e o dinheiro Y daquela forma, mas é também um planejamento em que eu divulgo de antemão quais são as metas do ente público para o ano e até para os 4 anos, quando a gente vai ver o PPA, que a gente demanda que o gestor público apresente rotineiramente quais são os resultados da sua gestão em matéria financeira e que ele explique como é que esses resultados foram alcançados. Isso a gente consegue ver com alguma clareza lá no artigo 12 da Lei de Responsabilidade, quando ele fala de previsão de receita. E a Lei de Responsabilidade 12 e 13, a Lei de Responsabilidade diz, não basta prever a receita, não basta dizer, em 2022, eu acredito que vamos arrecadar 500 milhões de reais. É preciso que essa previsão seja desdobrada em metas e que essas metas sejam acompanhadas e que o gestor público seja rotineiramente cobrado por essas metas, para dizer por que elas não foram alcançadas, se é que não foram, que tipo de medidas o Estado brasileiro, o ente público, está tomando para que essas metas sejam atingidas. Acho que quem acompanhou com um pouquinho mais de perto nos últimos 10 anos os debates dos jornais sobre orçamento e sobre matéria financeira, incorporou muito esse vocábulo, né, das metas. Então, todo mundo ouviu aquela história de meta de superávit, se pode ou não pode ter uma meta de déficit. Tem aquela famosa frase que virou meio meme, né? Que não tem meta, quando tiver meta, a gente dobra a meta e assim por diante. Mas, assim, brincadeiras à parte, a ideia aqui e a ideia dessa linguagem das metas ter sido adotada, ter sido incorporada no debate público, reflete muito a função de planejamento e reflete muito a lei de responsabilidade fiscal, que inclui essa função. A lei de responsabilidade fiscal que diz expressamente que a lei de diretrizes orçamentárias deve ter um anexo de metas e que o anexo de metas divulga socialmente no final do ano qual é a meta que eu espero ter e permite a cobrança do governante, dizendo rotineiramente, você está acompanhando a meta está sendo alcançada, pode ser alcançada, se sim, se não, por quê? Isso está envolvido na ideia do planejamento. Até por isso, e só para fazer referência a um outro princípio do direito financeiro, outro princípio orçamentário, eu falei ainda agora do princípio da exclusividade. Se o orçamento prevê receitas e fixa despesas, isso justifica aquele princípio da exclusividade que a gente vê no 165, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Quando a gente fala de planejamento, de que orçamentar é planejar, isso nos lembra também o princípio da unidade, em que ele fala que existe, nosso sistema estipula que existe uma e apenas uma peça orçamentária. A ideia é, se nós estamos planejando, nós estamos colocando no papel, em um único papel, em um único documento, as nossas ideias, o nosso planejamento e a nossa programação para o próximo período. É claro que quando a gente fala de princípio da unidade, sempre alguém vai dizer, existem mais de um orçamento, existe o orçamento fiscal, de investimento e da Seguridade Social, embora também a gente aceite hoje que, embora a Constituição o chame de diferentes orçamentos, eles são contas distintas de uma mesma peça orçamentária. Finalmente, sobre esse meu segundo item, sobre essa perspectiva econômica, o que eu queria colocar para a reflexão de vocês, muito mais do que apontar qualquer certeza, é aquela ideia do princípio do equilíbrio orçamentário. Quando a gente vai estudar na doutrina do direito financeiro sobre orçamento, a gente encontra autores que são bastante favoráveis à ideia do equilíbrio orçamentário e outros que nem tanto. E aí, em geral, o pessoal diz, mas como assim? Como é que alguém vai ser contrário a um orçamento equilibrado?
todos os orçamentos não devem ser equilibrados, e aí a gente costuma dizer, ó, primeiro, quem é contra diz que não existe exatamente uma ideia de equilíbrio orçamentário e não está expresso na Constituição, embora o artigo 4º da Lei de Responsabilidade fale em equilíbrio entre receitas e despesas. Mas por que essa polêmica? Porque um dos debates que existe para falar de planejamento é aquela ideia de eu posso me planejar para o déficit? É viável uma meta que diga que no final do ano o Estado vai perder, vai ter menos receita do que despesa? De um lado, de uma concepção de finanças públicas, a resposta vai ser claro que não. Se eu estou me programando, se eu estou me planejando, eu tenho sempre que me planejar para o azul, para o superávit. Se eu estou olhando para o futuro, eu tenho que adequar as minhas despesas sempre para dentro das minhas receitas, de forma que eu fique, entre aspas, equilibrado. Outro lado, outra concepção das finanças públicas já vai discordar um pouco, já vai colocar esse debate em outros termos e vai dizer, ó, é válido sim, é válido que eu planeje, que eu faça uma programação para terminar o ano perdendo de pouco, ou seja, com as despesas um pouco inferiores, um pouco superiores às receitas. Se a conjuntura me demanda, se nós estamos diante de uma situação, especialmente de uma situação extraordinária, onde o Estado precisa gastar mais, onde eu acredito que eu consigo, embora gastando mais, ficando no déficit hoje, reverter essa situação na frente e manter as políticas públicas e assim por diante, não existe nenhum problema em fazer isso. Esse é um debate que geralmente surge quando a gente fala da função de planejamento. O debate sobre se existe um princípio de equilíbrio orçamentário ou não, mas também fica até muito mal colocado nesses termos. A ideia mais aqui parece claro que existe, parece claro que todo mundo, independentemente da sua concepção de como vê, para que servem as finanças públicas, concorda que as finanças públicas não podem estar descasadas, que a despesa não pode estar absolutamente descasada das receitas. Mas, em geral, defende-se que esse equilíbrio não vai acompanhar o orçamento no sentido da sua vigência anual, de que o equilíbrio orçamentário pode existir sem problemas, mas esse é um equilíbrio que não depende ano a ano, é um equilíbrio que eu posso atingir em longo prazo. O que significa, em outras palavras, que ao Estado é dado sim, é possível sim, que ele termine, faça programações e obtenha, inclusive como metas públicas e publicizadas, um eventual déficit. Mas, enfim, vamos adiante. Falei um pouquinho da perspectiva técnica, da ideia de que o orçamento serve para prever receitas, fixar despesas. Falei um pouquinho da perspectiva econômica, que diz que o orçamento serve para planejar, especialmente para planejar como na perspectiva financeira, na perspectiva do uso do dinheiro público, que os objetivos constitucionais vão ser atingidos. O orçamento tem também uma outra perspectiva muito relevante, que é a perspectiva política. E aqui eu falo de política no melhor sentido, política no sentido de a nossa sociedade se junta para decidir o seu destino, para tomar decisões. E o que a gente diz na perspectiva política é que um orçamento ele é nada mais do que uma eleição de prioridades. Quando a gente vai estudar o direito financeiro, uma das primeiras coisas que a gente aprende no direito financeiro, que a gente toma emprestado lá da economia, é que os recursos públicos são escassos. Escassos não no sentido de que são poucos, porque eu não estou falando de um determinado estado, nem de um determinado país, nem de um determinado município. Estou falando que sempre, por definição, os recursos públicos são insuficientes para atender às demandas. As demandas são infinitas, mas os recursos são finitos. Então, se nós temos muitas demandas, se nós temos, por natureza, um número maior de demandas do que de recursos para atendê-las, o que é necessário aqui é eleger prioridades.
nós precisamos, primeiro de tudo, para bem gerir o dinheiro público, priorizar, dizer o que é a nossa prioridade, o que nós queremos atender primeiro, o que nós queremos atender em maior grau ou menor grau. Gosto de falar isso na graduação para dizer, se eu perguntar quais são as prioridades, as respostas não vão diferir tanto. Meio que as pessoas vão convergir para dizer, ó, a prioridade é educação, prioridade é saúde. Tudo isso é verdade. E quando a gente estuda vinculações constitucionais, a gente vê que até a própria Constituição já, de saída, reconhece isso e meio que bloqueia a análise orçamentária, bloqueia, na verdade, coloca um piso orçamentário sobre esses assuntos. Mas, quando a gente evolui um pouquinho sobre, além dessas afirmações mais genéricas de que saúde e educação são básicas, os consensos já são muito mais difíceis, as opções já são muito mais numerosas. Então, dizer que saúde e educação são prioridades é fácil, o mais difícil é dizer quanto prioridade é, o quanto que se espera que o Estado financie a saúde e a educação públicas em detrimento de outros setores. Então, geralmente, a gente usa o exemplo da segurança pública. Se eu disser que educação está na frente na lista de prioridades da segurança, é muito provável que essa afirmação seja de acordo, que as pessoas concordem com ela. Mas aí, se eu disser que eu vou desfinanciar, eu vou retirar o financiamento da saúde pública para investir mais em educação, aí talvez a conclusão já seja outra. Se eu colocar 50 pessoas numa sala e disser para elas, cada uma, para dividir o dinheiro da forma como elas acharem melhor, que reflitam as suas prioridades, é certo que eu vou ter 50 respostas distintas. Então, o orçamento, nessa perspectiva política, serve para isso. Serve para que, mais uma vez, se promova a política e a boa política, no sentido de buscar consensos, de construir compromissos, no sentido de reunir os parlamentares para que eles manifestem sim as suas prioridades, todos eles têm suas prioridades, têm as suas bases eleitorais, mas eles precisam chegar num lugar comum. Eles precisam aprovar uma peça que minimamente respeite ou atenda cada um deles. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Aires Brito, tem uma frase famosa que ele escreveu ali no acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 4.048, que é uma frase que o professor de Direito Financeiro sempre gosta de repetir. E diz que o orçamento é a norma mais relevante do ordenamento jurídico depois da Constituição. E aí, por que, que o orçamento é assim tão relevante? Porque o orçamento vai mostrar, o orçamento vai corporificar as nossas prioridades, vai corporificar não apenas quem nós dizemos que nós queremos ser, mas nós, Estado, nós, sociedade, quais os rumos que nós efetivamente estamos buscando. É sempre importante fazer essa comparação e pensar nas garantias, nos direitos declarados pela Constituição Federal de um lado e os direitos efetivamente financiados pelos nossos orçamentos de outro. E pensar, será que existe uma boa correspondência entre uma coisa e outra? E ah, se os nossos programas públicos não estão, o nosso orçamento, o dinheiro está sendo gasto em prioridades que não são aquelas eleitas pela Constituição, será que nós podemos objetar juridicamente nesses termos? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, seguindo o ministro Aires Brito, é o orçamento que vai nos mostrar concretamente que rumo o nosso Estado está tomando. Mais do que as palavras, mais do que as garantias e declarações abstratas de direito, o orçamento é capaz de nos indicar com clareza para onde nós estamos apontando, independentemente dos discursos
no orçamento a gente vai poder ver que tipo de políticas públicas estão sendo privilegiadas e quais são as outras que não estão sendo, que, pelo contrário, estão sendo deixadas de lado. Eu lembro que eu cheguei a analisar o orçamento de 2016, alguma coisa assim, e o então relator do orçamento, ele reduziu muito o dinheiro destinado para a Justiça do Trabalho. E aí ele escrevia lá, está, não é uma conversa de corredor, está escrito lá no parecer, dizendo, a Justiça do Trabalho não tem ofertado um bom serviço, condena demais os patrões, ela é enviesada e assim por diante. E aí surge aquele problema, ó, as críticas dele podem ser boas, podem ser ruins, podem fazer sentido ou não. Mas a grande questão que eu me perguntava na época era: faz sentido ela ser colocada no orçamento? Faz sentido que ele decida, que o Poder Legislativo decida asfixiar a Justiça do Trabalho? Se ele acha que a Justiça do Trabalho não está fazendo um bom trabalho, que ela se tornou desnecessária, que por qualquer razão ela não deve existir da forma como ela existiu até hoje, ele tem o poder, sendo um membro do Legislativo, tem o poder de propor o debate, de propor a redução, de propor modificações. Mas quando ele faz isso por meio do orçamento, ele deixa muito claro o exemplo que eu estou querendo dar, que é, através do orçamento, nós vamos concretamente mostrar as nossas prioridades. Nós vamos ver quem está sendo financiado e quem não está sendo financiado, e isso nos permite ter uma noção mais clara do rumo que nós estamos tomando, mais clara até do que as declarações e os direitos reconhecidos mais abstratamente. Por isso, então, o ministro Aires Brito costumava dizer que o orçamento é a lei mais importante do ordenamento. O presidente Roosevelt dos Estados Unidos deu um discurso famoso em 1942, em que ele dizia: o orçamento representa o nosso programa nacional. Ele é uma previsão do nosso plano de trabalho, uma antecipação do futuro. Ele traça o curso da nação. Então, quando ele fala traça o curso da nação, está querendo dizer isso. Através da eleição de prioridades, através da fixação dos programas que nós vamos financiar e que nós não vamos, a gente consegue montar o caminho que vai para frente. Eu encontrei recentemente umas prestações de contas dos anos de 1928, 1929, por ali, do Graciliano Ramos, que foi escritor, um grande escritor brasileiro, e foi prefeito do município de Palmeira dos Índios, em Alagoas. Então, ele, como tinha uma caneta fácil, escrevia bem, ele apresentou, e até na época, as prestações de contas eram muito diferentes do que elas são hoje. Então, ele escrevia em texto muito mais do que em números as prestações de contas do seu município, e ele tentava fazer isso, ele tentava se utilizar daquela peça para dizer, ó, esses aqui foram os rumos que estão sendo tomados e aqueles ali não estão sendo. É um documento bastante interessante, bem engraçado às vezes. Tem um deles que ele conclui dizendo assim: eu não sei se a administração do município é boa ou ruim, talvez pudesse ser pior. Então ele faz um argumento de, olha, não sei se está tão bom, mas podia ser pior, então ainda estou ganhando. Mas enfim, da perspectiva política, que a gente gosta de falar do orçamento é isso. Orçar é escolher prioridades. É aquele momento em que nós, cidadãos, por meio dos nossos representantes, nos reunimos no Poder Legislativo para dizer isso aqui a gente vai priorizar, aquilo ali nós não vamos. E ainda nesse sentido, entro no meu próximo item, que é a perspectiva democrática. Na verdade, talvez esteja dentro do meu item anterior, mas para dizer, se orçamento envolve a política e envolve a eleição de prioridades, o orçamento é um meio de concretude, é um instrumento forte da democracia, um instrumento forte da manifestação popular, ainda que por meio dos seus representantes. É no orçamento que a população e muito mais o legislativo, que é a casa do povo, do que o poder executivo, é no orçamento que ele se manifesta, que nós nos manifestamos e que nós dizemos o que nós queremos e onde nós queremos chegar.
Até por isso, um dos princípios que rege o direito financeiro em geral e a matéria orçamentária em particular é o princípio da legalidade. Não aquela legalidade formal, dizer eu preciso de uma lei, porque só a lei tem uma força X que um decreto não tem, mas por uma razão material, por uma razão de dizer quem decide os rumos da nação, quem decide os rumos do Estado são as pessoas, é o povo. O povo está representado no poder legislativo. Então, só o poder legislativo pode tomar decisões, as grandes decisões financeiras. Só o poder legislativo pode dizer onde é que nós vamos gastar o dinheiro. Tem hipóteses de exceção, é claro, algumas mais justas, outras menos, mas elas são excepcionais. A regra é da legalidade. A regra é que o orçamento promovendo democracia, representando a escolha popular sobre os rumos do Estado, ele deve necessariamente ser aprovado pelo Poder Legislativo. Certo até aí, pessoal? Alguma dúvida, alguma colocação? Ou sigo? Tudo certo, doutor. Obrigado, doutora. Então, Pode bora continuar. lá. Então, vamos lá. Por último, nesse meu primeiro slide, falei um pouquinho das leis orçamentárias. Só para dizer, a gente fala muito de orçamento, às vezes a gente se refere ao orçamento propriamente dito, à lei orçamentária anual, às vezes a gente se refere ao conjunto. Mas, antes de prosseguir, queria falar um pouquinho desse conjunto. As leis orçamentárias, na verdade, o orçamento, na verdade, é um ciclo orçamentário, são 3 leis, é aquela famosa pirâmide invertida. Orçamento é o PPA, o Plano Plurianual, que é uma peça mais abstrata, que trata dos grandes objetivos, é uma peça de temporalidade mais longa, que vale para 4 anos na frente, 4 anos que não são sincronizados com o mandato do chefe do Poder Executivo, e isso é de propósito, para que o chefe do Poder Executivo, o novo, o recém-eleito, tenha que cumprir os planos do anterior e, dessa forma, haja uma continuidade da administração pública e não uma quebra em absoluto. E o PPA, o Plano Plurianual, ele trata especificamente das despesas de capital. Então, qual é a ideia? A ideia é só lembrar que as leis orçamentárias elas têm um contínuo de maior para menor abstração, de maior para menor tempo. Além do PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que dá concretude, traz um pouco menos de abstração e um pouco mais de concretude para os planos financeiros, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que existe para vigir durante um ano e que estipula especialmente aquelas metas e prioridades que eu falei mais atrás. Especificamente a parte de metas, o tal de anexo de metas fiscais, que a lei de responsabilidade demanda que seja observado durante todo o tempo. A LDO visa assegurar previsibilidade e consistência orçamentária, para garantir que a lei orçamentária anual, o orçamento propriamente dito, não seja muito solto, que ele esteja conectado sempre com o PPA, que é a norma de planejamento maior. A LDO serve, então, para dar um pouco mais de concretude e para vincular, para amarrar a lei orçamentária anual nos planos e nas previsões que já foram feitas. E número 3, nessa minha brevíssima lembrança das leis orçamentárias, temos a lei orçamentária anual, que, como nós falamos, essa sim é de maior concretude. Essa sim vai trazer a previsão da receita e a fixação das despesas. Mas, ok, tendo lembrado muito brevemente sobre as leis orçamentárias, vamos adiante. Quando a gente fala da natureza do orçamento, isso, em geral, traz 2 debates distintos. O primeiro debate sobre se o orçamento é uma lei formal ou é uma lei material. Do ponto de vista da natureza jurídica, do processo legislativo, o orçamento, a lei orçamentária anual é uma lei ordinária. Não é uma lei comum, contudo, ele tem os seus aspectos diferenciados, até pela temporalidade, até pelo fato de que ela existe para só valer um ano, ela não é uma lei como todas as outras.
Mas o fato dela ser uma lei com características diferentes torna o orçamento uma lei meramente formal, como querem alguns. Isso aí, pessoal, essa ideia de se o orçamento é apenas formal ou é uma lei material, é um debate antigo, não é de hoje e também não é daqui. Isso vem dos alemães do século XIX, dos franceses. E quem diz que é uma mera lei formal diz o seguinte, ó, uma lei, para ser lei material, como a gente conhece, ela precisa ser uma lei geral e abstrata, uma lei que cria ou que modifica os direitos das pessoas, os direitos subjetivos. Uma lei que modifica o ordenamento anterior. E, nessa visão, o orçamento público não seria nada disso. Ele seria apenas o que eles chamam de ato-condição. É como se fosse um ato administrativo que visa apenas autorizar que o executivo gaste, mas que não é geral, mas que não cria direito subjetivo e que não modifica a legislação anterior. Por outro lado, essa era a opinião prevalecente, especialmente no início do século passado. Por outro lado, ao longo do século XX, isso foi sendo alterado. E, à medida do tempo foi passando, foi se aceitando cada vez mais que o orçamento é, sim, uma lei material e não apenas formal. Que o orçamento, embora seja, sim, uma norma que autoriza o Estado a gastar, que fixa a despesa, como nós temos falado, ele não é só isso. Ele não é como fosse um decreto regulamentar. Ele cria obrigações para o Estado. A gente vai já falar um pouquinho sobre obrigatoriedade ou não de gastar como foi previsto. Mas ele gera para o cidadão o direito de exigir que aquele planejamento seja colocado em prática, ou, no mínimo, que aquele planejamento não seja frontalmente contrariado. Ah, e isso reflete, ser uma lei formal ou uma lei material, reflete num outro debate muito relevante e que não me parece que esteja plenamente maduro na nossa realidade constitucional, que é o debate sobre a possibilidade ou não possibilidade de a lei orçamentária ser objeto de controle de constitucionalidade, ou seja, eu posso argumentar a inconstitucionalidade da lei orçamentária. Tradicionalmente, o Supremo dizia não pode, não existe controle do orçamento. Se o orçamento é uma lei apenas formal, é apenas um ato-condição, não faz sentido eu submeter ele ao controle de constitucionalidade. Eu vou julgar a constitucionalidade ou não de uma lei material que cria direitos, que tem abstração e generalidade. Então, se a gente for ver alguns diversos acórdãos do Supremo, por exemplo, a DI 1640, 257, 2484, a posição tradicional do Supremo era não existe controle de constitucionalidade, não é uma norma controlável. Por outro lado, e aí eu falo mais especificamente dos últimos 20 anos, essa posição tradicional foi sendo abrandada. Então, para uma resposta que era não antes, ela passou a ser talvez algum tempo atrás. E o Supremo começou a dizer, e aí faço referência à ação direta de inconstitucionalidade número 29 e 25, o Supremo passou a dizer talvez o orçamento possa sim ser objeto de controle. E aí eu vou precisar analisar que norma do orçamento você está impugnando como inconstitucional. E dependendo da norma, pode ser que ela seja uma lei, uma norma meramente formal, um simples condição, um simples ato administrativo, portanto, sem caráter de lei, não passível de controle de constitucionalidade, mas na lei orçamentária nós também temos outras normas, outras previsões, essas sim, com uma carga legal manifesta. E essas são objeto de controle de constitucionalidade. Então, salvo engano, nessa DI 29 e 25, eu estava tratando, estava sendo impugnada a desvinculação de uma, salvo engano, de uma das CIDs. A contribuição de intervenção do domínio econômico é um tributo vinculado, a sua arrecadação deve necessariamente ser gasta naquela matéria. Mas aí a lei orçamentária disse, olha, durante o ano, X% da CID vai poder ser gasto em outra coisa. E aí o Supremo disse, opa, peraí, aqui nós não temos uma norma como as outras. Aqui nós estamos falando, sim, de fixação de despesa, mas estou vendo um direito, estou vendo uma modificação do ordenamento jurídico sendo promovida e, portanto, ela é passível de controle. E aí, se o Supremo antes dizia não pode ter controle de constitucionalidade, e depois passou a dizer talvez, mais recentemente
o Supremo começou a dizer outra coisa, começou a dizer sim, pode controlar. Sim, o orçamento é uma norma, é uma lei com conteúdo material e, portanto, pode e deve ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, faço referência às ADIs 4.048 e 4.049. Inclusive, essa 4.048 foi o que eu falei ainda agora do ministro Aires Brito. E um dos argumentos dele é dizendo, até se esquivando daquela técnica mais dura, mas dizendo, olha, independentemente de ser um ato administrativo, de ser geral ou não, se eu estou falando de uma das normas mais relevantes do ordenamento, como é que o Supremo pode se furtar de conhecer, de analisar a constitucionalidade dessa norma? Não dá. O orçamento traz direitos, sim, no mínimo, o direito do cidadão de exigir o seu cumprimento ou o não descumprimento, não modificação arbitrária. Então, sim, o orçamento tem um conteúdo material, e nesse caso, ele pode sim ser objeto de controle de constitucionalidade. Tem um óbice que continua válido aí, apesar dos pesares, que é o caráter temporário da norma de orçamento. Por quê? Porque se ele existe para valer um ano, e nós sabemos que a média de tempo que o Supremo leva para julgar é maior do que um ano, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, existe sempre o perigo de que no momento em que o pedido for apreciado, já não reste mais objeto válido. Mas, noves fora esse óbice, essa é a atual posição sobre a natureza material do orçamento e a possibilidade de controle de constitucionalidade. Ainda na natureza, tem um debate também reiterado e que não parece muito claro nesse momento, que é sobre a natureza autorizativa ou impositiva do orçamento. E a questão aqui é muito simples. É dizer, quando a gente colocou lá em cima que o orçamento serve para prever receita e fixar, o verbo é fixar despesa, o que significa fixar? Significa que eu estou criando uma obrigação para o executivo, porque eu estou autorizando que o executivo gaste dinheiro naquele campo. São coisas diferentes, né? Existem os autores que colocam essa pergunta da seguinte maneira, diz assim, o poder executivo tem o poder, a discricionariedade de não gastar se não quiser? É claro que ele não pode gastar em outra coisa e ignorar o orçamento em relação a isso, mas ele pode deixar de gastar o dinheiro ou não. E aí, de um lado, vamos dizer, pô, precisa ser mais compreensivo com a flexibilidade orçamentária, o poder executivo sendo o dono da chave do cofre, sendo o responsável por estar na ponta, executando concretamente, gastando dinheiro, ele tem que ter uma margem de manifestação, uma margem de decisão maior um pouco, para ele poder dizer, ó, embora essa despesa esteja prevista, esteja autorizada, talvez não seja o caso de fazê-la ainda, vamos deixar para outro ano, vamos não fazer. Mas, por outro lado, uma outra, um contraponto é dizer, mas isso não é poder demais para o executivo? Como é que ele pode, sozinho, desfazer a decisão do Congresso? Congresso, sim, mais uma vez, lembrando da sua conexão democrática e do princípio da legalidade, se é o Congresso que decide onde o dinheiro vai ser gasto, aí tem que ser gasto daquela forma. Dar para o executivo o poder de não gastar, ainda que ele não gaste em outra coisa, parece inflá-lo demais. Lembrando também que o executivo já tem hipóteses concretas, legais, de flexibilização. As hipóteses dos créditos adicionais estão presentes. A hipótese do contingenciamento é uma forma de flexibilidade, é uma forma de ajuste durante a execução orçamentária para evitar gastar. Será que nós vamos dizer que o orçamento é autorizativo e aumentar, então, a sua margem de poder? Mas, enfim, independentemente sobre como nós achamos que deve ser, se o orçamento deve ser autorizativo ou impositivo, a regra tradicional é de que ele é autorizativo. Quando a gente fala em fixar despesa, a gente está falando de uma autorização, de uma previsão, de um prévio sinal verde, mas não de uma obrigação. Existiria, sim, a discricionariedade do Poder Executivo.
Isso, mais uma vez, é uma discussão, assim como a que a gente falou ainda agora, que já tem 100 anos para trás e muita tinta gasta, sem que a gente tenha muitas certezas e muitas teses. Mas aí, quando tudo já estava um pouco sedimentado, quando a doutrina parecia apontar, especialmente no Brasil, que o orçamento é autorizativo, a Constituição trouxe expressamente uma exceção. A emenda constitucional número 86 de 2015, e aí a gente pode discutir um pouco sobre o momento no qual ela foi aprovada, aquele momento em que a então presidente da República estava muito fraca e o Congresso estava aprovando muita coisa, avançando sobre poderes do Executivo. Foi aprovada a emenda 86 de 2015, que previu e deu um percentual da receita corrente líquida específico para as emendas parlamentares individuais, que deveriam ser direcionadas necessariamente para a saúde, e previa que essas emendas elas seriam de execução impositiva. Então, ela criou uma exceção. Né? O orçamento em geral é autorizativo, aqui nós temos uma imposição. Essas emendas parlamentares não podem deixar de ser concretizadas. E aí, em 2019, o contexto não é tão diferente em termos de balanço executivo-legislativo. Veio a emenda constitucional número 100 de 2019, que criou também um percentual da receita corrente líquida para as emendas de bancada, mas mais do que isso, essa emenda 100 número de 2019, além de aumentar aquilo que a gente vai considerar necessariamente como impositivo de gasto, ela colocou no parágrafo 10º do artigo 166 uma redação bem estranha, uma redação que dá a entender que a partir desse momento todo o orçamento passaria a ser impositivo. O artigo 166, parágrafo 10º, com a redação da emenda constitucional número 100 de 2019, ele abre a porta para uma interpretação como dizendo, acabou a ideia de que o orçamento é autorizativo, a partir de hoje, o verbo que ele usa é deve. As fixações de despesa do orçamento devem ser concretizadas pelo Executivo. E aí estamos em fase ainda de maturação de como esse dispositivo vai ser interpretado. Parece que não vou falar em consenso, mas existem várias opiniões dizendo, a gente não pode tomar o pé da letra isso aqui, a gente não pode começar a achar que a partir da emenda 100 de 2019, tudo quanto for previsão orçamentária tem que ser necessariamente impositiva, necessariamente concretizada. E por fim, até porque meu tempo está se esgotando e eu não pretendo passar dele muito tempo, falar um pouquinho da elaboração. Qual é a ideia da elaboração do orçamento? Por que pensar um pouco sobre a elaboração do orçamento? Porque pensar em como ele é criado nos ajuda também a pensar em como é que eu atinjo os seus objetivos. Então, quando a gente fala de aspectos da elaboração orçamentária, uma das coisas que a gente sempre começa dizendo é sobre o tempo. Por que sobre o tempo? Porque tem uma crítica grande da lei orçamentária anual, dizendo que é insuficiente um orçamento para um ano, depois para outro ano, depois para outro ano, depois para outro ano, porque eu tenho aqui uma realidade muito estática. Eu olho para segmentos de tempo muito fixos e que, frequentemente, não concordam uns com os outros. Então, em vez desse orçamento estático, a doutrina tem sugerido, tem cada vez pleiteado mais a ideia de um orçamento rolante, ou seja, em vez de eu fazer um ano depois outro, eu vou sempre conectando um orçamento com mais 2 anos na frente, no outro ano mais 2 anos na frente, e assim ligando uma coisa com a outra. Isso já foi meio que implementado no anexo de metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em que ele prevê sempre as metas para um ano e os 2 seguintes. E aí no ano seguinte tem o mesmo ano mais os 2, e assim ele pode ir se ajustando sem olhar para uma foto parada daquele período. Quando a gente pensa no tempo, a gente também lembra que o nosso instrumento de planejamento de maior prazo é o Plano Plurianual, o PPA, que tem um prazo de apenas 4 anos. E aí a gente, em geral, faz essa reflexão, será que 4 anos são suficientes para a gente planejar a nossa atividade financeira? O exemplo que eu gosto de dar é da Copa do Mundo, das Olimpíadas. Quando o Brasil aceitou ser sede da Copa do Mundo, faltavam mais de 4 anos para que ocorresse. Então, a partir daquele momento e até a realização do evento,
nós não tivemos um instrumento de longo prazo que conseguisse dizer, ó, eu vou começar a me preparar desde agora, vou organizar as minhas finanças para chegar naquele momento. Pelo contrário, como o maior prazo é de 4 anos e eles também são os tanques de 4 em 4, sem muita ligação entre si, acaba que falta um instrumento para pensar as finanças públicas no longo prazo. Em termos de elaboração orçamentária, a gente, em geral, começa com a fase administrativa e tem uma grande crítica logo aí. O que se diz é que hoje os orçamentos eles são incrementais. O que é um orçamento incremental? É aquele que eu pego o orçamento do ano passado e eu faço pequenos ajustes, pequenos incrementos de acordo com a previsão da receita, ou, enfim, pequenas modificações. E o que se sugere, por outro lado, é que o orçamento deveria ser base zero, ou seja, deveria começar do zero e perguntar órgão por órgão o quanto que eles precisam, quais são os seus planos, quais são os seus programas, quais são os que estão dando certo, quais são os que não são, e vamos debater, vamos deliberar amplamente sobre isso. Naturalmente que um orçamento base zero, todo ano começar do zero, não é muito fazível na prática, não é muito economicamente sensível. Mas, por outro lado, o orçamento incremental ele também nos gera problemas. Ele parece não estar sendo muito eficiente, não está sendo muito real. Ele não dá espaço, ele não permite que a gente debata com a intensidade necessária quais são os programas que estão acontecendo, que devem continuar, que estão dando bom resultado ou não. Ele leva a um negócio mais vegetativo, de vamos repetir para a gente não ter muito problema. Tem uma crítica muito frequente sobre isso, que é aquela uma lógica pública de gasta tudo, não deixa sobrar. Como é isso? É assim, ó, se você é da Secretaria de, sei lá, Cultura, e você tem um orçamento de 10 milhões na mão, quando vai chegando ali em novembro, dezembro, você ainda não conseguiu realizar os seus programas, mas o ano está acabando. E, em geral, a ordem que vem de cima da chefia dizendo, gasta. Ainda que você não consiga fazer a licitação, que você não consiga fazer o programa que você quer, você tem que gastar todo o orçamento. Porque como ele é incremental, se você deixar 2 milhões no caixa, tinham 10 orçados. Se você sobrarem 2, ano que vem só vão mandar 8 para a gente. Então a gente tem que gastar todos os 10 para a gente poder pleitear ano que vem mais 10 e mais um incremento. É claro que essa lógica de gasta tudo é uma lógica que parece contra-intuitiva e até pouco efetiva. É uma ideia de que vai chegando no final do ano e você tem que gastar o dinheiro logo. Em geral, gastar logo, gastar com pressa, não é gastar bem. Então, essa é uma crítica frequente e é algo que está carecendo de uma análise melhor. Além da fase administrativa, de como se faz o primeiro levantamento do orçamento, a gente passa para a fase legislativa. Como a gente disse, sendo o orçamento um ato essencialmente político e democrático, ele vai ser aprovado no Poder Legislativo. Então, a Constituição nos dá alguns direcionamentos. Quem tem a iniciativa é o Poder Executivo. É o Poder Executivo que escreve a proposta e manda para o Legislativo, e quem vai aprovar é o Legislativo. O Legislativo Federal vai fazer isso em 2 casas, vai observar a criação da Comissão Mista de Orçamento e vai aprovar onde que o dinheiro deve ser gasto. Tem um debate muito interessante que nós podemos discutir em outra hora, que é a respeito dos limites do poder legislativo. Ou seja, se eu estou dizendo que é o legislativo quem aprova, que é ele quem cabe dar a palavra final, é interessante observar que a Constituição, em alguns momentos, bloqueia. Diz isso aqui, o legislativo não pode mudar. O legislativo não pode mudar a previsão da receita, salvo algumas hipóteses. O legislativo não pode mudar os valores destinados ao serviço da dívida. Então, tem todo um debate sobre por quê e sobre se essas regras de bloqueio elas podem ou não ser judicialmente contestadas. Por fim, só para referir, já no adiantado da hora, a feitura do orçamento, a elaboração do orçamento, contém também alguns conflitos entre poderes. Por que conflito entre poderes? Porque, como eu falei ainda agora, a iniciativa do projeto de lei é do Poder Executivo. É o Poder Executivo quem coloca, quem consolida uma proposta orçamentária e envia para o Legislativo. Mas aí a gente lembra, mas pera lá, o Poder Judiciário é financeiramente autônomo, diz a Constituição.
O Ministério Público tem autonomia financeira e orçamentária na Constituição. Então, o Ministério Público não pode mandar a sua própria proposta? Por um lado, ele tem autonomia, por outro lado, quem envia a proposta é o Executivo. Então, em geral, qual é a ideia? A ideia é que o Executivo e o Judiciário têm que conversar entre si de fazer só uma proposta e mandar para o Legislativo. Ok, mas o que acontece quando eles não chegam no consenso? Pode o Executivo desprezar a proposta do Judiciário? Reduzir a proposta do Judiciário? De que forma que eu posso respeitar a autonomia financeira do Judiciário, mantendo a ideia de que ao Executivo cabe apresentar a proposta, congregar, consolidar a proposta de lei orçamentária. Temos alguns debates aí, alguns debates que chegaram no Supremo, até alguns debates também interessantes, assim, o Executivo tem que enviar a proposta do Judiciário. O Executivo, às vezes, manda como um anexo, dizendo, olha, minha proposta, que aqui vale, é essa que está na frente, a do Judiciário está aqui atrás como um anexo. Aí o Judiciário entra no Supremo e o Supremo diz, não pode mandar como um anexo, tem que mandar no corpo. Mas, enfim, acaba sendo algo meio diferente, difícil de compatibilizar. De um lado, a autonomia, de outro, o papel que é do Executivo de consolidar tudo e de enviar a proposta da lei orçamentária. Peço desculpas por ter ultrapassado um pouco o tempo e, com isso, mais uma vez, agradeço muito o convite, agradeço muito a participação e estou à disposição para debater. Devolvo a palavra para a doutora Lívia. Parabéns, doutor Alexandre, pela sua excelente fala. Quem quiser se manifestar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Doutor Patrick, fica à vontade. Obrigado, Lívia. Obrigado, doutor Alexandre. Antes de mais nada, aí, agradecer a sua disponibilidade. Eu estou representando aqui o procurador-geral que está de férias, estou em essa árdua missão de substituí-lo e vim aqui prestigiar sua palestra. E, além do mais, é um tema muito que nos toca bastante, né? O Ministério Público de Contas acaba, talvez, a sua função primordial, e eu penso assim, é funcionar como o fiscal da responsabilidade fiscal, né? Com permissão dessa redundância. E, obviamente, isso perpassa todo o ciclo orçamentário, desde a produção, da elaboração do orçamento, da proposta orçamentária, a sua aprovação, a sua execução, especialmente, né? E na prestação de contas posterior. E eu fico muito feliz, professor, de ver que o direito financeiro tem ganhado muito espaço, né? Vem ganhando muito espaço nos debates jurídicos. Era uma matéria que há pouco tempo atrás pouca gente, não era nem ministrada nas faculdades. Eu não tinha disciplina de direito financeiro na época que eu fiz direito, não faz tanto tempo assim, não. E hoje, acho até que ano passado se tornou disciplina obrigatória, se eu não me engano, né? No Ministério da Educação, E eu fico muito feliz com isso, porque às vezes a gente estuda muitos direitos, e eu acho que para todo direito a gente tem que entender que demanda-se uma base de financiamento estável, né? A gente não pode ficar criando direitos sem ter uma base que corresponda às receitas, porque todo direito é custoso, não existe direito gratuito, né? Toda outorga de vantagens subjetivas jurídicas demanda algum nível de proteção jurídica do Estado, às vezes de forma muito direta, como os direitos prestacionais, às vezes de forma indireta, como, por exemplo, os direitos de liberdade, mas ainda assim são custosos. E no âmbito do direito anglo-saxão, isso é muito claro. Eles falam até assim que antes do direito há as garantias, né? As garantias precedem aos direitos. Eu acho que a gente tem que incutir na cabeça dos juristas muito isso, que antes da existência dos direitos subjetivos, a gente tem que preceder ali a garantia financeira deles. Eu fico muito feliz de ver que esse tema está sendo debatido. Na verdade, eu não tenho nada a pontuar sobre a sua fala, acho que ela foi muito perfeita. Eu sou um entusiasta, confesso, doutor, da ideia eu sei que é uma discussão cerebrina, secular, sobre o orçamento impositivo, autorizativo, mas eu acho que ele ganhou. Eu acho que essas últimas mudanças constitucionais, e aliás, o direito financeiro tem uma mudança constitucional a cada 6 meses, né? É provavelmente a área do direito que a gente tem que estar. Os livros duram 3, 4 meses no máximo, porque de repente já tem uma emenda constitucional que muda tudo,
a Constituição virou uma grande LDO, essa que é a verdade, né? Muitas mudanças que poderiam até ser vinculadas via LDO são trazidas na Constituição, mas eu sou muito, voltando ao que eu falava, eu sou muito entusiasta da ideia de um orçamento impositivo. Acho que não faz muito sentido a gente... É claro, não é uma impositividade absoluta, o gestor poderia não executar e justificando, mas demandaria um ônus argumentativo, digamos assim, né? Do porquê não executou, porquê não conseguiu executar, se havia ali espaço orçamentário, se houve disponibilidade financeira. Então, por que não executou, né? A sociedade reunida em parlamento esperava que ele assim executasse. E eu acho que o local ideal para a gente debater esse ponto da execução orçamentária é justamente nos tribunais de contas, né? Nas prestações de contas anuais. É um sentimento que eu tenho muito, doutor Alexandre, lá no âmbito do Ministério Público de Contas, é que às vezes quando a gente vai analisar prestações de contas das secretarias, da gestão estadual, a gente fica muito bitolado, muito limitado a avaliar questões de conformidade de licitação, de uso de diárias, questões que, ao meu ver, são menores. Não que não tenha sua importância, mas que o objeto principal da prestação de contas, ao meu ver, deveria ser o sucesso da execução das metas programáticas, orçamentárias, como o doutor falou muito bem na sua palestra. Então, queria, na verdade, agradecer a sua fala. É um tema, como eu disse no começo, que nos toca bastante, que temos bastante carinho, que tem muito a ver com a nossa função. Congratulo também, Lívia, o CEAF, tá? É muito importante a gente trazer o assunto de direito financeiro. Acho que lá do MPC nós temos a obrigação de saber muito de direito financeiro, né, gente? Porque a nossa especialidade é essa. A gente tem que... A nossa diferença é essa, né? E eu acho que a sociedade, de uns 10 anos para cá, nós tivemos o impeachment, que foi... olha, um evento traumático, como é um impeachment de um presidente da República, né, de uma presidente da República, motivada por razões fiscais, razões do direito financeiro. Então, esse engrandecimento da matéria demanda também mais responsabilidade de nós todos, membros, servidores e todo mundo que trabalha no MPC, no controle externo. Então, eu te agradeço muito, professor, e desejo muita sorte. Conte com o MPC também, tá? O órgão está aberto, caso precise de alguma coisa na faculdade, a gente está à disposição. É um órgão que está com muita vontade, muita sede de se comunicar com todos os agentes, inclusive acadêmicos, que estão debatendo direito financeiro, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Doutor Patrick, então, primeiro, muito obrigado pelas considerações. Valeu, obrigado. O senhor falou sobre o debate do impositivo autorizativo. Se for ter um debate desses por aqui, se eu for falar, eu gostaria de ser convidado. É um tema que eu também gosto, aprendo muito. Toda vez que eu leio, eu mudo de opinião. Acho que vale muito a pena debater. Queria dizer que concordo com o senhor 100%, no sentido de como o direito financeiro tem ganhado espaço. Se for olhar nos últimos 10 anos, de fato, ele está nos jornais, ele está sendo objeto, ele foi objeto de um impeachment muito traumático, para usar suas palavras, e ele tem estado na pauta do dia. É um tema que ganhou espaço e deve ganhar mesmo. É um tema que nós precisamos debater, que por muitos anos ficou escondido como algo técnico, como algo inacessível. Uma das aulas que eu mais gosto de dar na graduação é de transparência e de ver como a gente vai ganhando transparência. De 88 para cá, a gente já avançou bastante e espero que continuemos avançando. E quero dizer também que tenho usado o material do MP Contas nas minhas aulas, tenho usado manifestações junto ao Tribunal de Contas, usei o parecer das contas do Estado de 2018, tenho tirado vários exemplos das nossas matérias de lá e espero continuar fornecendo esse material para os alunos. Para eles é muito rico ver na prática. Para um aluno de 18, 19, 20 anos, às vezes essa matéria ela é muito abstrata, é muito fora do imaginário. Então, conseguir mostrar para ele acórdãos, peças, é muito legal. E mais recentemente tive acesso do MP Contas pelo site, pelo acesso público, e tem sido muito proveitoso para fins acadêmicos. Muito obrigado pelo convite, parabéns para o centro e espero poder participar mais vezes.
E é verdade, doutor. Você até citou uma questão interessante. Não precisa ir muito longe do impeachment, né? O MP de Contas, ele seria um tipo de conotação político-partidária, né? Mas recentemente ele protagonizou não, ele participou de um evento que tem muitas repercussões fiscais no Estado, que foi o julgamento de contas de governo, né? E um outro tema, doutor, que eu acho que nos toca bastante, na verdade, todos os temas de direito financeiro nos tocam, e o direito financeiro ele acaba demandando de você uma maturidade para entender mais de economia, de entender mais de contabilidade, né, dessas ciências afins. Um tema que me instiga bastante também, doutor, compartilhando uma aflição, é o das renúncias fiscais, né? Você até tocou isso na palestra também. É curioso como o cidadão paraense, o cidadão brasileiro de modo geral, mas o cidadão paraense de modo específico, ele consegue ter fácil acesso, e é bom que assim seja, sobre quanto ganha fulano, cicrano, servidores do Estado, né? Se eu quero saber quanto a Lívia ganha, quanto eu ganho, eu consigo rapidinho entrar ali no site da MPC e ver. Mas se você quer saber quanto tem de renúncia de receitas para grandes empresas no Estado, você não consegue, você não tem a menor ideia. Você tem no máximo uma avaliação genérica da estimativa de renúncia de receita que acompanha o anexo de renúncia de receitas da LDO, aí você não tem essa noção individualizada e com isso você não consegue perquirir, né? A sociedade não consegue debater até que ponto aquela renúncia de receita está valendo ou não, ou de repente foi uma renúncia de receita concedida num clientelismo, num patrimonialismo, não tem resultado nenhum. Né? Então, realmente são temas muito instigantes quando você é muito jovem, talvez, como são os alunos de graduação, você não consegue, às vezes, captar. E um grande desafio você levar isso para os alunos de graduação, de como é importante a gente debater o orçamento, porque é dele que a gente consegue extrair todos os direitos que a gente pretende que o Estado nos confere, que a Constituição nos garante. Tá? Então, muito obrigado, doutor. Obrigado, obrigado. E só uma última colocação, conte comigo também como entusiasta do estudo do gasto tributário. Eu gosto muito do tema, acho interessante, acho que a gente está precisando debater bastante. Eu vejo o pessoal criticando o demonstrativo de gasto tributário da União, dizendo a metodologia não é tão boa, etc. Aí eu posso concordar com todas as críticas da metodologia, mas eles fizeram, né? A gente tem algo, um ponto de partida para olhar e pensar, aquela política de renúncia custa tanto e eu vou comparar com outras coisas. Eu acho que a gente precisa sim debater esse tema. É, é, é é uma forma de gasto público que parece pouco aberta e que deveria estar mais. Bom, então a gente pode ir finalizando. Muito obrigada novamente, doutor Alexandre. Falo aqui em nome também da doutora Deila, que infelizmente não pôde estar presente. Então, em nome do CEAF, eu lhe agradeço imensamente. E se Deus quiser, a gente, ano que vem, assim, ou até esse ano, a gente ainda pode ver um outro evento, uma outra temática sobre orçamento público para a gente debater, porque com certeza tem muitas possibilidades de debate aí ainda. E muito obrigada novamente a todos os presentes também, servidores, doutor Patrick, por falar também por nós aí, pelos membros do MPC. E é isso. Uma boa tarde, boa noite já, né? Quase. Boa tarde, reitero os agradecimentos e parabéns ao Ministério Público de Contas e ao Centro de Estudos pelo evento. Contem comigo.